Boa tarde. Meu nome é Rafael de Souza Correia. Sou do Polo de Vitória, Estado do Espírito Santo. O tema para a apresentação desse trabalho será Cultura Surda e Libras. É o tema que estaremos apresentando nesse trabalho. Vamos falar sobre a trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Um dos grandes desafios da vida é viver em meio à sociedade. Mas para muitos esse direito foi negado. É o caso dos deficientes auditivos, que, na sua triste trajetória desde a antiguidade, não tinha direito sequer de viver. As famílias entregavam seus deficientes à própria sorte, não tendo direito a nada. Em 1755, na França, o abade Charles Michael de Pierre toma então a iniciativa e cria um método de aprendizagem para os surdos. Já em 1864 é fundada então a primeira instituição superior para surdos em Washington, nos Estados Unidos. Mesmo assim, esta língua foi impedida de prosseguir seu ensino na Alemanha em 1880, no Congresso de Milão, onde optaram dar seguimento à linguagem oral, deixando o uso da língua de sinais. A forma de sinais foi o primeiro método de comunicação do mundo, passando de geração para outra em toda a existência humana. Mas o descaso não impediu que as mesmas fossem usadas, mas com poucos apoiadores. Em 1960, um pesquisador por nome de William passa então a estudar e fazer comparações com a língua de sinais nos Estados Unidos e outros países. E ele entendeu que poderia usar as metodologias de sinais para serem usadas também nas escolas. Como foi a trajetória histórica da Libras? Bom, na Europa já acontecia o desenvolvimento da língua de sinais, desfazendo as ideologias de que os surdos eram ineducáveis. E com essa contraditória, Dom Pedro II convida então um surdo francês ao Brasil para implantar o ensino das línguas de sinais. Trata-se do francês Edouard White, que em 1857, atendendo o pedido do Império, funda a primeira escola de surdos no país, no Rio de Janeiro, dando o nome de Imperial Instituto de Surdos Mudos, que mais tarde, com a mudança do termo surdo e mudo, que eles não achavam legal, muda também o nome para Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que existe até nos dias de hoje. Era também conhecida como asilo, porque vinham pessoas de todas as partes do país, e muitas delas abandonadas pela própria família. Eram aceitas pessoas do sexo masculino, pois havia um entendimento naquela época de que as mulheres elas não precisavam de escolas. Mas ainda com pequenas conquistas, nada mudou em relação ao reconhecimento da língua, que só se tornou oficial no ano de 2000, através da Lei 10.436/02. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, passa então a ser reconhecida pelo governo federal e 10 anos depois que passa a fazer parte dos currículos de licenciatura
pedagogias e letras. Como é a cultura surda, então? Olha, infelizmente os surdos eram vistos como subhumanos, eram tratados com total desprezo, não podiam exercer nenhuma função dentro da sociedade. E sequer tinham direitos, nem mesmo de heranças, não podia assinar nada, nenhum documento. Na Idade Média tentaram até forçar a alfabetização dos surdos, usando terapias para simulação da fala. Eles queriam um ensino oral, mas não foi possível. E graças ao advento da língua americana de sinais, que ajudou a ganhar força na sua aceitação. O mundo precisa entender que há mudos e surdos em famílias falantes. E eles precisam conviver com eles, buscando a forma mais viável de comunicação, que são os sinais e leituras labiais. É necessário reagir às diferenças e dar oportunidade a todos na sociedade para, então, estimular o conhecimento da língua de sinais. Com isso, oportuniza também os surdos a buscar mais conhecimento e sua maior integração e acessibilidade na sociedade, já que dados da Federação Mundial dos Surdos apontam que 80% deles têm baixa escolaridade, razão suficiente para que ouvintes tenham maior interação com a cultura surda. E como é que foi a cultura surda no Brasil? Como aconteceu? Os tempos remotos foram dias muito difíceis para os surdos. Diante do quadro de entendimento da época e sem muitas alternativas, fazia uso de gestos buscando formas comunicativas com os falantes. Porém, não tinha nenhum valor e era considerado uma mímica, era insignificante. E após longos tempos, diante de crescentes números de surdos, vem também a evolução com a língua de sinais. E ainda assim, sofriam muito com a proibição dessa língua. Para os surdos, não há como forçar a comunicação oral, por serem limitados. E a interação com essa comunidade se faz importante porque há várias classificações entre eles. Tem aqueles que usam aparelhos, outros que não conhecem Libras, outros usam implantes coclear e outras situações a mais. Mesmo diante das grandes dificuldades, houve alguns avanços na comunidade de surdo, embora seja ela diferente da cultura, porque trata-se do emparelhamento das condições vivenciais que melhor lhe atenda nos seus espaços, suas crenças, hábitos, costumes. A cultura surda leva em conta as formas de convivência com os ouvintes, com o interesse de levar seus conhecimentos e buscar a melhor convivência social. A Libras, língua brasileira de sinais, tem hoje o seu reconhecimento. Há espaços teatrais, literaturas infantis e adultos. Na televisão há também janelas para surdos. E assim, pouco a pouco, a comunidade vai conquistando seu espaço. Porque no final, a cultura e a comunidade se juntam e abrange a todos para o bem comum. Os ouvintes e a Libras. Como isso acontece? Estamos em um mundo globalizado onde a interação é fundamental. Diante de oportunidades abertas a públicos
públicos, né, que outrora viviam no anonimato, hoje têm seus direitos adquiridos em meio à sociedade, por meio de leis que os blindam. E hoje deparamos com todos esses indivíduos em diversos setores da vida. Assim sendo, surdos e ouvintes precisam interagir cada vez mais, buscar conhecimento sobre suas culturas, em todos os meios que possam oferecer oportunidade de aprendizagem, entendendo que a Libras é uma língua oficial brasileira e em nossos dias são portas que se abrem para galgar outras posições profissionais. E por outro lado, com a socialização da língua, ajudará cada vez mais a inclusão dos surdos, com isso perdendo o sentimento de inferioridade no mundo, apaziguando as frustrações que houve pela vida. Afinal, ninguém tem culpa de nascer deficiente, né? Para esses, os caminhos, no decorrer dos tempos, foram árduos. Foi com muitas lutas que conquistaram essas vitórias. É necessário abraçar a todos. E como se faz a capacitação de ouvintes em Libras? Como isso pode acontecer? Há muitos meios hoje, né, disponível, a internet, grátis, né, para quem queira buscar conhecimentos. Muitas pessoas vivem olhando para si próprio e sequer olha para o seu lado. A capacitação, ela se faz quando damos um pouco de nós. É para isso, e para isso precisa ter amor ao próximo, buscar entender a necessidade do outro, a sua cultura, participar de conversações em Libras com pessoas surdas, conhecendo melhor suas dificuldades, o seu mundo em que ele vive. Parabenizamos também as empresas que já incluíram deficientes em seu quadro de colaboradores, mas deveria avançar um pouco mais. Fazer com que os colaboradores ouvintes interagissem, dando espaço para a aprendizagem de Libras dentro da empresa. Ensinar Libras nas escolas deveria ser obrigatório, mas desde a infância. A criança ela tem grande facilidade de aprendizagem. E dessa forma, falar Libras se tornaria tão comum que nenhum surdo teria dificuldade em se comunicar. Mas infelizmente ainda existe muito preconceito com a língua de sinais. Bom, meu nome é Rafael e aqui praticando Libras, eu faço aqui a demonstração do meu nome em Libras. Eu vou falar um pouquinho, aqui pede experiência locais bem-sucedidas com Libras, mas eu vou falar um pouquinho da minha história, a minha experiência, porque pode servir para muitos outros que às vezes nunca pensaram ou tiveram interesse maior em conhecer Libras. E hoje eu vejo como isso é importante para mim. A minha experiência começou dentro da minha casa. Eu tenho uma nora que não tem a deficiência de surdez. Ela fala muito bem. Porém, a mãe dela tem dificuldade auditiva. Ela é surda. E passamos a viver uma experiência nova. E agora vejo quanto é importante essa interação. Ao nos encontrarmos em família, nós conversamos por sinais. Mesmo não sabendo muito, conseguimos nos entender. A filha dela conhece muito bem a língua de sinais e aquilo que não entendemos, ela faz a interpretação. No início foi um pouco difícil, mas hoje nós temos tido. Hoje não temos tido nenhum problema no convívio. Aprendemos a aceitar as condições dela, oposta à nossa.
E acho que é isso que deve ser feito, né, em meio à sociedade. É sempre aceitar a condição do outro. Libras e cultura surda, que pode ser feito, aqui fala no polo, mas podemos abranger isto, o que pode ser feito para ser melhor, né? Para abraçar mais essa cultura. O que pode ser feito? Sabemos que para toda conquista deve-se obter uma base. Bom quando isso começa na infância, né? Porque o amanhã serão as crianças que irão governar o país. E por que isso? Porque o Brasil não se preparou para a aceitação dessas e outras culturas. O despertar veio tarde, mas claro, tem que começar e acreditar. Porém, o processo torna-se lento para se adequar às condições, leva um tempo maior. E com isso as pessoas sofrem. Uma alternativa seria ter um deficiente surdo no polo, fazendo revezamento a cada período de tempo. Com isso, forçaria o contato em Libras. Talvez seja uma metodologia viável. As mudanças acontecem quando nós iniciamos em nós mesmos. Quem sabe fazer um convite a esta comunidade surda durante um período, levando a sua cultura para conhecimento a quem interessar e fazer uma grande divulgação, abrindo espaço para o público participar. Aqui segue algumas referências bibliográficas para quem quiser buscar mais conhecimento, conhecer melhor a cultura, né, se aprofundar mais. Fica registrado aqui as referências. Agradeço a oportunidade e aqui então eu termino a minha apresentação. Muito obrigado a todos.